Das cinzas de um império, um gigante nuclear desperta. A Rússia, uma nação forjada a partir do legado da União Soviética, permanece como uma força formidável no cenário mundial. Com um arsenal nuclear que rivaliza com os Estados Unidos, o poderio militar da Rússia lança uma longa sombra. Mas como esta nação, antes um jogador-chave na Guerra Fria, se tornou a potência formidável que é hoje? Junte-se a nós em uma jornada pela história enquanto desvendamos a evolução militar e nuclear da Rússia. Da ascensão da União Soviética à queda do Muro de Berlim e à ascensão de Vladimir Putin, exploraremos os principais eventos que moldaram o poderio militar desta nação. A desintegração da União Soviética em 1991 deixou um vazio no equilíbrio de poder global. A Rússia, como o Estado sucessor, herdou um vasto complexo industrial militar, incluindo um enorme arsenal nuclear. Essa herança provaria ser tanto uma bênção quanto uma maldição para a nação iniciante. A turbulência econômica da década de 1990 cobrou seu preço nas forças armadas russas, deixando-as uma sombra do que eram antes. No entanto, as sementes da ambição haviam sido plantadas. Junte-se a nós enquanto exploramos como a Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, embarcou em um caminho de modernização e expansão militar, reafirmando-se como uma força dominante no século XXI. A história do poderio militar da Rússia começa com a União Soviética. Nascida das cinzas da Revolução Russa, a União Soviética emergiu no cenário mundial com uma ideologia comunista e uma sede insaciável de poder. Sob o domínio de ferro de Joseph Stalin, a União Soviética passou por uma rápida industrialização, transformando-se em uma potência militar. A vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, embora alcançada a um custo humano impressionante, solidificou seu estatuto como uma superpotência global. A derrota da Alemanha nazi deixou a União Soviética como uma das duas forças dominantes no mundo, sendo a outra os Estados Unidos. Essa vitória teve um preço, já que os horrores da guerra ficaram para sempre gravados na psique soviética. A era pós-guerra viu o início da Guerra Fria, um período de intensa tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos. Este conflito não declarado moldou a segunda metade do século XX, influenciando políticas, economias e culturas em todo o mundo. Ambas as nações, armadas com armas nucleares, se engajaram numa perigosa corrida armamentista, cada uma se esforçando para superar a outra em poderio militar. A proliferação de armas de destruição em massa tornou-se uma ameaça constante, com cada teste nuclear aumentando a tensão global. O mundo assistia com a respiração suspensa, enquanto as duas superpotências jogavam um jogo de xadrez de alto risco no cenário global. Cada movimento estratégico era analisado e discutido, com a mídia global cobrindo cada desenvolvimento em detalhes. Espionagem, propaganda e guerras por procuração tornaram-se as marcas registradas da Guerra Fria. Agentes secretos e espiões operavam nas sombras, enquanto campanhas de propaganda moldavam a opinião pública. Da Guerra da Coreia à Guerra do Vietnã, a União Soviética e os Estados Unidos apoiaram lados opostos em conflitos em todo o mundo, cada um buscando expandir sua esfera de influência. Esses conflitos regionais frequentemente resultavam em devastação e perda de vidas, deixando cicatrizes profundas nas nações envolvidas. A ameaça de aniquilação nuclear pairava no ar, lançando uma longa sombra sobre o mundo. As pessoas viviam com o medo constante de um ataque nuclear, levando à construção de abrigos antinucleares e exercícios de preparação para emergências. A paranoia e a incerteza definiram uma era onde a destruição total parecia sempre iminente. Seção 3. Um arsenal nuclear toma forma. O programa nuclear da União Soviética
lançado em segredo durante a Segunda Guerra Mundial, ganhou impulso sob a liderança de Stalin. Cientistas e engenheiros soviéticos trabalharam incansavelmente para desenvolver bombas atômicas e de hidrogênio, movidos pelo desejo de igualar as capacidades nucleares dos Estados Unidos. A corrida pela supremacia nuclear foi uma característica definidora da Guerra Fria, moldando o equilíbrio de poder nas décadas seguintes. A detonação da primeira bomba atômica da União Soviética em 1949 enviou ondas de choque pelo Ocidente, quebrando o monopólio dos Estados Unidos sobre as armas nucleares. Este evento marcou um ponto de viragem na Guerra Fria, inaugurando uma era de dissuasão nuclear que definiria a segunda metade do século XX. Seção 1. O Império se desfaz. No final da década de 1980, a poderosa União Soviética, antes considerada um monólito inquebrável, começou a ruir por dentro. Décadas de estagnação econômica, juntamente com a crescente agitação social, cobraram seu preço. O sistema soviético, antes um farol de esperança para revolucionários comunistas em todo o mundo, estava à beira do colapso. Mikhail Gorbachev, que chegou ao poder em 1985, reconheceu a necessidade de mudança. Ele implementou uma série de reformas, conhecidas como Perestroika e Glasnost, com o objetivo de reestruturar a economia soviética e aumentar a abertura política. No entanto, essas reformas, embora bem intencionadas, acabaram acelerando a morte da União Soviética. Seção 2. Um legado em ruínas. A queda do Muro de Berlim em 1989 marcou um momento crucial na história. O símbolo de uma Europa dividida, e na verdade de um mundo dividido, estava em ruínas. A União Soviética, enfraquecida por conflitos internos e pressões externas, não podia mais manter seu controle sobre seus estados satélites. O fracassado golpe de agosto em 1991, no qual comunistas linha dura tentaram derrubar Gorbachev, provou ser o prego final no caixão. Em 25 de dezembro de 1991, a bandeira soviética foi hasteada sobre o Kremlin pela última vez. A União Soviética, antes uma superpotência que inspirava medo e respeito em igual medida, não existia mais. Das cinzas da União Soviética, surgiu uma nova Rússia, mas era uma nação lutando com sua identidade. Dificuldades econômicas e instabilidade política marcaram a década de 1990. Nesse vácuo entrou Vladimir Putin, um ex-agente da KGB com um olhar de aço e uma visão para restaurar a Rússia à grandeza. Putin, um estratega mestre, entendia o poder do simbolismo e o anseio por estabilidade. Subindo na hierarquia do governo russo, Putin assumiu a presidência em 2000. Ele herdou uma nação ainda se recuperando do colapso soviético, suas forças armadas, uma sombra do que eram antes. Putin, no entanto, viu uma oportunidade de reconstruir e reafirmar o lugar da Rússia no cenário mundial. Sob a liderança de Putin, a Rússia embarcou em um ambicioso programa de modernização militar. Novos tanques, caças e submarinos saíram das linhas de produção, mostrando o foco renovado da Rússia no poderio militar. Putin entendia que uma força militar forte era essencial para projetar poder e influência no século XXI. A Rússia de Putin não tinha medo de exibir seus músculos militares. Da Chechênia à Geórgia, Ucrânia à Síria, a Rússia se afirmou em seu exterior próximo e além. Essas intervenções, embora condenadas pelo Ocidente, demonstraram a disposição da Rússia de usar a força para proteger seus interesses e reafirmar sua influência. No centro da estratégia militar da Rússia estava seu arsenal nuclear, um legado da Guerra Fria. Putin,
ciente do valor dissuasor das armas nucleares, supervisionou a modernização da tríade nuclear da Rússia. Mísseis terrestres, mísseis lançados por submarinos e bombardeiros estratégicos. A mensagem era clara: a Rússia não seria intimidada. A retórica de Putin, muitas vezes envolta em ameaças veladas, mantinha o mundo na ponta dos pés. Ele lembrou ao Ocidente que a Rússia possuía armas capazes de destruição inimaginável. Armas que poderiam remodelar o cenário geopolítico em um instante. A era da dissuasão nuclear, ao que tudo indicava, estava longe de terminar. Seção 1. A vanguarda da guerra. As forças armadas da Rússia hoje não são meramente uma relíquia da era soviética. Elas evoluíram para se tornarem uma força moderna e tecnologicamente avançada. São uma força equipada com tecnologia de ponta. O investimento de Putin na modernização militar tem sido substancial e contínuo, produzindo resultados formidáveis. O desenvolvimento de mísseis hipersônicos pela Rússia, capazes de manobrar em altas velocidades, capazes de viajar a velocidades superiores a Mach 5, tem chamado a atenção nas capitais ocidentais. Esses mísseis não são apenas rápidos, mas também altamente manobráveis, tornando-os difíceis de interceptar. Além dos mísseis hipersônicos, a Rússia tem feito avanços significativos em guerra cibernética, desenvolvendo capacidades para atacar e defender infraestruturas críticas, guerra eletrônica e inteligência artificial. Esses avanços, juntamente com o vasto arsenal nuclear da Rússia, que continua a ser um dos maiores do mundo, solidificaram sua posição como uma grande potência militar no século XXI. O mundo entrou em uma nova era de guerra, onde a tecnologia não é apenas um suporte, mas um fator decisivo, na qual a tecnologia desempenha um papel cada vez mais dominante. A integração de sistemas autônomos e inteligência artificial está redefinindo as estratégias militares, e a Rússia está determinada a estar na vanguarda dessa revolução, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para manter sua vantagem competitiva. Seção 2. Uma sombra nuclear paira. Apesar do fim da Guerra Fria, a ameaça de uma guerra nuclear não desapareceu. O arsenal nuclear da Rússia, um legado da era soviética, continua sendo uma fonte de orgulho e preocupação. Embora Putin tenha enfatizado a natureza dissuasora das armas nucleares da Rússia, o potencial de erro de cálculo ou escalada não pode ser ignorado. O mundo observa com a respiração suspensa enquanto as tensões entre a Rússia e o Ocidente aumentam. O conflito na Ucrânia, a expansão da NATO e a rivalidade em curso no Ártico criaram um cenário geopolítico volátil. O risco de um confronto nuclear, antes impensável, ressurgiu como uma possibilidade assustadora. Seção 3. Uma nova era de confronto? A relação entre a Rússia e o Ocidente está em uma encruzilhada. Anos de desconfiança e animosidade criaram um abismo que parece difícil de transpor. O conflito na Ucrânia exacerbou essas tensões, levando a uma nova Guerra Fria, caracterizada por ataques cibernéticos, propaganda e guerras por procuração. O futuro permanece incerto. A Rússia e o Ocidente encontrarão uma maneira de coexistir pacificamente, ou o mundo continuará a caminhar para uma nova era de confronto? A resposta para essa pergunta está nas mãos de líderes que devem navegar por uma teia complexa de rivalidades geopolíticas e pela ameaça sempre presente de uma guerra nuclear. Seção 1. Uma força global a ser reconhecida. Das cinzas da União Soviética, a Rússia emergiu como uma potência militar formidável, com uma história rica e complexa que moldou sua identidade atual. Seu arsenal nuclear é um lembrete gritante de sua força duradoura.
um símbolo de poder que continua a influenciar a geopolítica global. Sob a liderança de Putin, a Rússia passou por uma transformação militar notável, investindo pesadamente em tecnologia e treino para garantir que suas forças armadas estejam sempre prontas para qualquer desafio. Modernizando suas forças e se afirmando no cenário mundial, a Rússia demonstra uma capacidade impressionante de adaptação e inovação. O urso despertou e o mundo está observando, atento a cada movimento e estratégia. O poderio militar da Rússia não é apenas uma questão de tanques e mísseis. É uma expressão de sua resiliência e capacidade de superar adversidades históricas. É um reflexo de seu espírito duradouro, forjado em batalhas passadas e presente em cada soldado que defende a nação. Sua determinação em defender seus interesses é inabalável, e sua estratégia é cuidadosamente planeada para garantir a segurança e a soberania do país. Sua crença inabalável em seu próprio destino é evidente em cada ação e decisão tomada. O futuro permanece incerto, mas uma coisa é clara: a Rússia continuará a ser um ator importante no cenário global, suas ações moldando o curso do século XXI e além. Suas ações moldando o curso do século XXI, influenciando políticas e decisões em todo o mundo. O legado da União Soviética vive, não apenas na memória, mas nas práticas e na cultura militar da Rússia moderna. Não na forma de uma ideologia comunista, mas no espírito de uma nação que se recusa a ser ignorada, sempre pronta para se afirmar. Mas no espírito de uma nação que se recusa a ser ignorada, mostrando sua força em eventos nacionais e internacionais. A Rússia, o urso, despertou, e sua presença é sentida em todos os cantos do globo. E o mundo agora deve lidar com sua presença formidável, uma força que não pode ser subestimada ou ignorada.